Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, se você está vendo esse vídeo agora, saiba que esse é um anúncio da IndigoCon. A IndigoCon é um evento totalmente brasileiro sobre Pokémon que vai rolar no dia 1º de maio, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Evento completamente gratuito, rolando aqui na internet, na Twitch da Casa do Carvalho. Então você já pode ir se inscrevendo por lá, seguindo as redes sociais da IndigoCon e também a lojinha da Trilogia Nerd com vários itens aqui desse evento maneiríssimo sobre Pokémon. Vai rolar o que no evento? Vai rolar jogos, vai rolar anime, vai rolar muita coisa da gente conversando durante todo o evento. Eu vou estar participando da aula lá do anime Pokémon, a gente vai conversar sobre anime Pokémon e eu também vou poder trazer para vocês um conteúdo muito legal, que é uma entrevista com 3 dubladoras sensacionais que já participaram do anime Pokémon. Pois é, a Tati, a Fernanda e a Michelle, que são as vozes da May, Dawn e Serena. Então, a gente vai ter uma conversinha com elas, vai rolar muita coisa legal, a gente vai se reunir com o Elite Four, conversar sobre o anime Pokémon, muita coisa vai rolar no dia 1º de maio. Então, siga as redes sociais da IndigoCon e a gente se vê lá pra muitas novidades que vem por aí, beleza? Ah, a lojinha da Trilogia Nerd, como eu falei pra vocês, tá vendendo muita coisa, tá bem legal, tem muitos itens, chaveiro, camiseta, enfim, muitas coisas legais. Esse kit treinador, ó, tá uma delícia, e com o código Camaleão15 você já pode garantir aqui um desconto bem bacana no kit treinador Elite. Então, não fica de fora, IndigoCon, te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais uma review aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre anime Pokémon, mais um episódio que foi muito importante pro Go e pro Sobble. Eu acho que talvez mais pro Go do que pro Sobble, eu não sei, tô um pouco na dúvida, mas foi um episódio importante. Talvez um episódio até importante para quem esperava um pouco mais de desenvolvimento pro Go, para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Não era necessário esse episódio para você entender a infância dele, mas é um episódio que ilustra como foi a infância dele, porque a gente já tinha alguns indícios de que o Go era uma pessoa muito solitária e ele não tinha muitos amigos. Então a gente percebe como o episódio acaba mostrando, revelando isso pro pessoal, aonde as pessoas até acabam se identificando com o personagem. Então, deixa seu like para dar aquela força, vamos conversar rapidamente sobre algumas coisas técnicas do episódio e partir para review e opinião. Deixa seu like, bora lá para mais uma review da semana. Bom, sobre a equipe do episódio, vamos pro roteiro. Choji Nemura já tá no anime há muito tempo, né, desde a saga clássica. Escreveu episódios interessantes aqui para jornadas, principalmente focando em situações tanto para o Ash quanto para o Go e evolução para esses personagens. Então o Choji, a gente sabe que ele, desde o seu trabalho aí com jornadas, vem se focando em desenvolvimento para Ash Go, o que é legal, e ele faz isso com maestria nesse episódio também. Confesso que quando nós temos no roteiro um roteirista antigo, que já está há muito tempo no anime, às vezes é onde eu gosto de pegar mais no pé sobre puxar coisas do passado, sabe? Eu acho que deve existir de fato uma regra ali dentro da direção do anime sobre o que citar ou não citar, porque não é possível, né? Só que, no caso do Choji Nemura, o episódio foi bom, independente de você citar ou não coisas do passado. Eu só acho que deixar essas coisas passarem é novamente o que a gente discutiu semana passada, na verdade no começo dessa semana, no canal, né? Esse medo de se comunicar com o que tem lá atrás, sendo que jornadas me parece ser uma tentativa de se comunicar com o passado. Então é onde eu fico realmente um pouco perdido. Mas de qualquer forma, vamos lá para review da semana. Bom, pessoal, o episódio começa com o Ash e o Go dando uma entrevista ali para um canal local em Vermilion. E a entrevista é simplesmente falar um pouquinho sobre o lance deles serem bolsistas de 10 anos ali no laboratório de Sakuragi e o que eles costumam fazer. E eles contam aventuras que eles tiveram e os sonhos que eles têm. Inclusive,
Inclusive o Ash acaba falando que ele quer se tornar um mestre Pokémon. A entrevistadora não entende muito bem o que é isso. E aí já parte pro Go falando que quer capturar todos os Pokémon, quer capturar o Mew, e ele precisa de todos os Pokémon, porque com o gene de todos os Pokémon ele vai chegar mais perto do Mew. E é isso aí, aquela explicação default do Go sobre o seu objetivo, né? Bom, e nisso, o Sobble tá só olhando o que tá rolando na entrevista ali, mas ele tá meio que, tipo assim, treinando, sabe? Porque ele quer virar um Inteleon a todo custo. Então, ele tá tão vidrado em querer se tornar logo um Inteleon que ele não para de treinar. Ele fica treinando ali camuflagem e saltos entre matinhos e matinhos, etc, etc. E a entrevista encerra. O Ash e o Go acabam levando a entrevistadora lá pra porta do laboratório Sakuragi, e nisso o Sobble, que ainda continuava treinando, viu uma Citrus Berry que estava prestes a cair na cabeça de um Oddish, e aí ele acaba salvando, né, o Oddish do Go ali, e acaba evoluindo. Nesse momento é muito legal, porque quando ele percebe que tá com a luz da evolução em volta dele, ele já fica emocionado, porque, nossa, eu vou virar um Inteleon, e aí ele evolui. É bipado no smartphone Rotom do Go que ele agora tem um Drizzle, então ele acaba identificando que o seu Sobble evoluiu. Todos eles vão atrás do Drizzle para ver, né, ele, parabenizar, etc. O Drizzle tá bem feliz agora, porque ele evoluiu, né, de Sobble e está caminhando ali pelo Parque Sakuragi. Olha assim o reflexo dele na água e percebe que não é bem o que ele queria. Ele não é um Inteleon, ele é um Drizzle. Não deu certo, ele ficou muito decepcionado. A gente consegue ver essa transição do feliz Drizzle pro sad moments, é bem triste mesmo, porque ele fica baqueado assim. Aí ele senta e os Pokémon do Go começam a tentar animá-lo, mas não adianta. Então assim, ele tá na fossa mesmo, numa depressão. A expectativa era uma, a realidade foi outra. E nisso, de tantos Pokémon tentar ajudar ele, né, levantar a moral dele, ele acaba tentando dar uma linguada ali nos Pokémon que estavam enchendo o saco dele, e acaba acertando o Chinchou do Go, que acaba depois mandando um choque elétrico no Drizzle, e o Drizzle acaba ficando mais bad ainda. E aí ele quer um cantinho pra ele ficar parado lá, quietinho no canto, tipo uma toquinha, um refúgio. Então ele começa a se enfiar em vários buracos ali no Parque Sakuragi, mas todos estão ocupados. Tem Ekans, tem o casal de Nidorans, enfim, ninguém quer deixar ele entrar. E aí o pessoal ainda procurando o Drizzle, cadê? Eles não acham de jeito nenhum. E nesse momento o Cinderace acaba aparecendo e o Go pede pro Cinderace ajudar a procurar também. Ele mostra que o Drizzle evoluiu, e o Cinderace acaba encontrando o Drizzle. Ele fica muito feliz pelo Pokémon, acaba, né, medindo ele assim com a mãozinha, nossa, parece que você cresceu, etc, uma coisa meio assim, né? Só que o Drizzle continua não estando afim de estar por ali. E aí ele pega e acaba se enfiando em uma toca que estava vazia e fica por lá. Aí o Cinderace avisa pro Go que ele encontrou o Drizzle e eles vão até o Pokémon. Lá, o Go acaba encontrando a toquinha do Drizzle, entra lá dentro e percebe que o Pokémon tá muito triste mesmo. Junto com o Grook, ele tenta animar o Pokémon, o Grook acaba mandando várias, né, marteladas ali na cabeça dele com aquele graveto, mas ele tira o Grook da cabeça dele e continua ali aborrecido. É bem legal porque em volta assim da toca do Drizzle tem várias bolhas de água que ele deixou ali, justamente porque é uma característica do Pokémon. Ele se isola às vezes e quando ele está, né, isolado, ele costuma deixar essas bolas de água como armadilhas, para que ninguém incomode ele. Isso é sensacional no Pokémon. Bom, então o Go não sabe o que fazer. Ele tá ali amargurado porque ele quer ajudar o seu amigo. E aí ele tenta levar o Pokémon pra fora e ele percebe que ele queria ter virado um Inteleon de fato, ele até comenta. Então ele acaba identificando o problema mesmo, né? Que ele deve ter ficado decepcionado porque ele não virou o que ele queria ter virado. Nesse momento, Cinderace entra na toquinha também e acaba puxando o Drizzle meio que à força, assim, pra animar ele. Eles levam o Pokémon lá pra fora e tentam a todo custo animá-lo, só que acaba escorrendo uma lágrima do olho dele, ele acaba ficando invisível, né, do jeito que ele ficava como Sobble,
e acaba fugindo do laboratório. E aí o Ash, o Go, a Koharu ficam todos preocupados. Eles vão até o professor e o professor acaba colocando no telão ali as informações do Drizzle. E ele diz que pode ser uma característica do Pokémon, porque quando os Pokémons evoluem, acaba mudando a personalidade também. O Go acaba lembrando do próprio Scorbunny, que acabou evoluindo, e como o Raboot mudou muito a personalidade, e depois mudou de novo como Cinderace. Então, querendo ou não, pode ser, né, um lance do Pokémon, mas também pode ser uma coisa muito especial do próprio Drizzle do Go, que está muito além da conta, né, essa força que ele se encontra. Então, depende muito. Ele acabou até dando um exemplo de evolução sobre Caterpie, Metapod e Butterfree, porque quando o Caterpie evolui, ele acaba se fechando num casulo para se preparar para virar um Butterfree. Então, ele explica a evolução também, achei importante esse momento. Não vou mentir que eu gostaria de outros exemplos, talvez puxando pro Ash, acho que um papo mais camarada entre amigos e trocando experiências teria sido mais interessante, mas tudo bem, entendo, seguimos em frente. E aí, o Go acaba, de fato, tentando assimilar tudo e começa a se refletir mesmo, né? Todos os acontecimentos e o que pode estar incomodando tanto o Drizzle. E aí o Go decide que vai procurar o Drizzle de novo, eles saem do laboratório Sakuragi e começam a procurar, só que eles não têm êxito. O Go diz que não vai parar, já tá ficando noite. E aí ele diz que não tem problema, que ele vai continuar tentando encontrar o Pokémon. E se eles não quiserem acompanhar, não tem problema. E aí o Ash e a Koharu falaram que nada a ver, né? A Koharu até fala, ele vive tentando bancar o adulto, mas não muda nunca, né? A gente sempre tá do seu lado, a gente vai ficar do seu lado. O Go acaba até se emocionando com isso e acaba se perguntando aonde o Drizzle estaria. E aí o Go tem um flashback assim na cabeça da infância dele, com uma professora perguntando por que ele não vai se juntar aos amiguinhos na escola, né, quando ele era pequenininho. E aí esse flashback termina, ele olha pra cima e pensa, será que ele está lá? E aí é um edifício bem grande em Vermilion. É muito interessante também que esse momento o Go corre até esse edifício, vai até o topo e lá ele percebe que o Drizzle está sentado olhando para as estrelas. Ele chega lá, senta do lado do Drizzle e se emociona, na verdade, mas ele começa a ter se abrir com o Pokémon. Ele disse que quando ele era pequeno, ele sofria muito, porque ele tinha dificuldades para lidar com as crianças da escola. Ele não conseguia falar com elas, interagir com elas. Então ele vivia isolado. A professora até forçava ele a ir, mas ele não conseguia nem falar. Tanto que ele chorava. Ele ficava muito triste. Em casa, os pais dele nunca estavam presentes, porque estavam trabalhando. E lidar com a avó dele não era nem sempre muito fácil, porque às vezes não tinha, né, uma dinâmica assim de idades para compartilhar coisas. Era a avó dele, então a diferença de gerações era muito grande também. Então ele acabava ficando muito isolado. E ele acabou ficando feliz quando viu o Drizzle olhando ali para as estrelas, porque era algo que ele fazia quando ele era pequeno. Ele olhava para as estrelas e ficava pensando na vida. E nisso ele se identificou com o Drizzle e ele ficou feliz, porque ele disse pro Drizzle que o Drizzle é igual a ele. Nesse momento o Drizzle olha para ele com um olhar de compreendimento, talvez, mas espanto. E aí o Go diz que não importa o quanto tempo ele queira ficar na toca dele, ele entende ele e vai deixar ele por lá quanto ele quiser. E ele não precisa ter um momento, uma hora, enfim, uma forma para se expressar. Quando ele se sentir bem, ele vai sair de lá e ele entende o seu Pokémon. Ele pede perdão por ter tirado ele à força de lá, mas agora ele entende ele. E diz que quando ele quiser, ele ficaria muito feliz, e começa a chorar, se ele convidasse o Go pra toquinha dele, pra ele ficar por lá também. Nisso, o Drizzle acaba pegando uma lágrima assim do Go, sorri pro Go, e aí o episódio já caminha pro seu fim, com todos já no laboratório Sakuragi, com o Go prometendo brincar com todos os Pokémon dele depois, e inclusive olhando se o Drizzle está lá dentro da toca, e ele está, deixando o Go muito feliz e confortável, porque ele entende que o Pokémon vai se isolar um pouco, mas quando ele quiser, ele vai poder se juntar ao Go livremente. E aí o Go se despede dos seus Pokémon com a promessa de brincar mais tarde. Inclusive, gostaria até de brincar com o Drizzle. O episódio termina assim. Então,
Pra muitos, pode ser um episódio bem inútil pro Gol, né? Eu acho que esse episódio ele vem tarde pro Gol, na verdade. Porque assim, todas as vezes que eu me meti em algum tipo de discussão sobre o Gol, eu percebia que muitas pessoas tinham dificuldade pra entender o personagem. Como assim? Quando é mostrado lá como Scorbunny, a ida do Scorbunny à casa do Gol, o Scorbunny fica muito mal pelo Gol, porque o Scorbunny percebe que o Gol era um menino solitário. Dali ele já percebia. E o Gol tava muito de boa com isso, porque ele compreendia a vida que ele teve. Só que muitas pessoas não pegaram tanto isso, e se pegaram meio que ignoraram. Talvez esse episódio deveria ter surgido um pouco mais cedo. Eu não digo no lance do Drizzle, né? Porque as capturas e tudo mais, mas essas explicações talvez poderiam ter rolado um pouco mais cedo para que as pessoas passassem a compreender mais o Gol. É muito fácil você se identificar com o Gol, principalmente se você foi uma criança com as mesmas características dele. Porque quando a gente chega na adolescência, é normal a gente ficar um pouco mais isolado. Natural, a gente fica na nossa, a gente começa a se identificar com as nossas tribos, então a gente vai em busca do que agrada a gente e a gente ignora todo o resto, né? E muitas vezes a gente acaba ficando frustrado com o que a gente está se tornando e com o que a gente não está se tornando. Né? Então, acho que é uma reflexão muito interessante esse episódio. É um tema muito interessante também. Então, mas ele tem essa pitada da infância. Porque nem toda criança que chegou na adolescência e se isolou teve uma infância triste. Né? Então, só quem teve uma infância realmente triste, isolada e sem saber se expressar, conversar, se comunicar, vai entender muito o Gol. Então, por isso que eu acho ele um personagem muito importante e já vinha falando lá de trás, né, nesses debates que eu tinha, que ele era um menino muito diferente do Ash, por exemplo. Né? Porque o Ash não, o Ash é espontâneo, divertido, ele quer sempre estar ali no meio das coisas. E o Gol não, ele era isolado, o sabichão, o que queria saber de tudo. E acabava isolando tudo e todos dele. Só a Koharu suportou ele, porque foi a única amiga que ele teve na época. Então, o personagem vai se mostrando, vai se desenhando ser um personagem muito isolado. Isso é uma tentativa, talvez até do roteiro, de aproximar mais o telespectador do Gol. Porque assim, lógico, eu não tô dizendo que todo mundo que passa por isso é um coitado, mas a gente tende a ter mais sentimentos por pessoas que acabam se isolando e que acabam se sentindo mais excluídas, etc. Então, é uma tentativa do roteiro também de atrair o público, de mostrar que o Gol, ele tem um desenvolvimento pra ele tem estrutura, ele tem personalidade, e ela é muito inversa ao do próprio protagonista, que é o Ash, né? Então eu fico muito feliz deles trazerem esse aspecto pro Gol, porque vai humanizando mais o personagem, e isso obviamente acaba sendo um ponto positivo pra ele, porque existe um pouco mais de trabalho em cima do personagem. Isso é muito bonito, mas tem um mas. Peca novamente com o Ash e não tem como não martelar isso. Por que você tá falando isso, Camaleão? Nem nos momentos do Gol você vai deixar de falar do Ash. Gente, é uma discussão que se você pegar a review lá atrás, quando o Ash vai até a casa do Gol, sabe esse episódio do Scorbunny que eu acabei de citar? Eu já falava pra vocês que estava tendo muitos papéis de dinâmicas de família no anime e o Ash nem tanto. O único momento que a gente teve foi com a Delia e o Pikachu, que a gente teve um pouquinho. Mas perceba como o roteiro quer humanizar de uma forma fantástica o Gol, trazendo um conflito que ele tinha na infância. E até agora nós não temos um conflito de infância pro Ash. Claro, a gente vê aquele menininho no começo de jornadas, feliz, que vai ter o acampamento Pokémon, estava muito feliz, etc, etc. Sim, a gente vê. Mas, e o momento dele sem o pai dele? Por que isso não o afetou? Se afetou, por que isso não está sendo mostrado? Né? Então, assim, isso acaba pecando com o Ash também. São momentos que aí é onde existe o desequilíbrio. Né? E eu tô falando isso aqui agora como uma review, porque isso aqui não é pra ofuscar
os acontecimentos com o Gol. Os acontecimentos com o Gol são fantásticos. Eu acho importantíssimo. Porque eu me identifico muito com o Gol. Eu fui o Gol quando era criança. Então, pra mim, é muito importante que tenha isso. Porque eu sei que crianças hoje, que até talvez estão assistindo isso aqui, ou caíram de paraquedas aqui, vão estar se identificando com o que eu tô falando aqui. E também com o episódio. Talvez você vai estar assistindo isso, como eu falei, talvez você não foi uma criança assim. Então, pra você, é muito difícil assimilar uma coisa que você não viveu. Mas é muito real isso. Acontece todos os dias, em todos os momentos. E isso vai mudando você, né? O Gol ainda teve sorte, ele tem seus Pokémon que estão acabando se tornando seus amigos, então você percebe que tem essa mensagem por trás, no começo com aquela entrevista, com os amigos dele, que ele fala, não, eu tenho todos os meus amigos também aqui, que são os Pokémons dele, que ele está coletando para chegar até o 1000. Então assim, os Pokémon também são amigos do Gol, que ele vem fazendo amizades, construindo amizades. E a gente vê isso desde o começo das jornadas, que o roteiro, inclusive, sempre fez questão de deixar os Pokémon do Gol interagindo com ele de alguma forma, sempre no Laboratório Sakuragi. Então, existe todo esse plano de humanização do Gol. Sim, mas peca muito com o do Ash, né? Um personagem que tá aí há mais de 24 anos e a gente sabe pouquíssimo da infância dele. A gente sabe pegando e pescando em informações que nem são canon, né? Que estão ali da criação do Takeshi ou alguma coisa, uma citação, uma coisa ali, outra aqui, mas não tem isso pro Ash. Eu acho que talvez o lance de querer poupar o personagem. Sim, talvez. Mas, novamente, desequilíbrio, né? E também é uma tentativa de aproximar o telespectador do Gol. Então, eu acho que isso aqui não é motivo pra você ter raiva do Gol. Ah, não tá mostrando do Ash, mas tá mostrando do Gol. Que raiva. Não. Curta esse momento do Gol. Mas, querendo ou não, é sim uma tristeza a gente não ter esse tipo de material pro Ash, né? Então, assim, parece que o Ash, de fato, teve uma vida perfeita. E eu duvido muito que a ausência do pai dele não tenha afetado ele de alguma forma. Então, seria legal saber um pouquinho mais, né? E quem sabe Jornadas não traga isso. Vamos ver. O começo do episódio, com a entrevista, eu achei ela interessante também. Talvez seja só jogado ali por jogar. Mas eu acho que talvez tenha algo a mais. Talvez que vai acarretar numa coisa lá na frente. Talvez alguém vai ver essa entrevista. Talvez alguém importante vai acabar reaparecendo porque assistiu essa entrevista, né? Então, eu tô achando que essa entrevista não vem à toa, tá? Ela é bobinha no começo, sem função nenhuma, mas pode ser que tenha, sim, alguma coisa por trás dessa entrevista, tá? Já o Drizzle, um Pokémon que eu gostei. Ele era o esperado. Eu já havia falado pra vocês desde o momento da evolução do Raboot que se o Gol capturasse os 3 starters, eles teriam que lidar com 3 aborrecentes. Raboot já foi, agora é a vez do Drizzle. E depois teremos o Grook evoluindo. Então, o Gol e os seus aborrecentes, né? É importante isso pro Gol, porque ele vai evoluindo com os seus próprios Pokémon e vai ficando cada vez mais maduro pra idade dele. Muito legal. No mais, é isso. Acho que episódio 5 estrelas pra mim, em relação ao episódio passado, que foi muito fofo. Inclusive, algumas pessoas não entenderam, mas voltando aqui novamente sobre o episódio passado, eu não acho o episódio ruim. Ele é fofo, ele é muito bonitinho, mas eu acho que ele faltou muitas coisas. Mas fica lá pro episódio da semana passada. Esse episódio, 5 estrelas, um episódio muito legal, muito divertido, e eu acho que ele humaniza sim o Gol. É merecido essa humanização, sim, porque eu acho que ele estava sendo muito resumido por muitos, como só suas capturas aleatórias, etc, etc. E ele é um personagem que está tendo um desenvolvimento, sim. E é uma coisa muito importante que resgata de Sun Moon. Pra quem não assistiu Sun Moon, essas experiências do Gol, esses desenvolvimentos, essa profundidade no personagem é coisa de Sun Moon. É muito importante trazer isso pra cá, porque Sun Moon fez isso com maestria em relação às outras sagas, né? Então, acho que isso é muito legal de ver no Gol. Bom, forte abraço, a gente se vê logo logo, e é isso aí. Deixa seu like, participe das nossas redes sociais, link na descrição, e não esqueça também de seguir as outras redes sociais da IndigoCon aqui na descrição do vídeo. Tchau, pessoal, a gente se vê logo logo. Fui!